Bom, ontem à noite eu estava meditando na palavra de Deus e como todos os dias eu faço de segunda a sexta, né? O que o Senhor quer falar lá na rádio nesta manhã? O que o Senhor tem de palavra para os queridos ouvintes que estão nos ouvindo? Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, que a tua palavra possa vir de encontro à necessidade de todos os corações. E eu me lembrei dessa passagem de Marta e Maria, uma passagem bastante conhecida, mas que todas as vezes que a gente ouve parece que era aquilo que a gente precisava ouvir, né? Então, se você puder, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós vamos fazer essa leitura e meditar um pouquinho nessas escrituras, tá bom? Olha só. Lucas, capítulo 10, versículo 38 diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, Jesus estava fazendo uma visita na casa de duas irmãs, uma chamava Marta e outra chamava Maria. E as duas ali demonstraram um comportamento diferente a Jesus diante da presença dele. Jesus chegou lá. Quando Jesus chegou lá, o que Marta foi fazer? Marta foi toda adoração, de todo louvor, estava ali em sua casa. Olha só que oportunidade magnífica, extraordinária. Jesus ali na sua casa. Maria, com certeza Maria não era uma mulher desocupada, Maria também tinha os seus afazeres, Maria também tinha suas coisas para fazer, mas ela parou tudo. Ela parou tudo e a Bíblia relata que ela ficou aos pés de Jesus. Ela ficou aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a falar. De certo, no coração dela, ela falou assim: Isso aqui é um momento único. Eu não posso perder essa oportunidade. E ela ficou ali aos pés de Jesus, se relacionando com o Pai, ouvindo os ensinamentos de Jesus, talvez falando, abrindo seu coração com Jesus. E Marta, né? Com aquela agonia, naquela ansiedade, em querendo fazer tudo, em não parando quieta um instante. Para um pouco. E que Maria estava errada. Mas Jesus falou assim: Maria escolheu a melhor parte, que é ficar aqui do meu lado, que é estar aqui juntinho comigo, ouvindo as minhas palavras. Então, nós podemos fazer uma simples meditação, chegarmos a certos questionamentos e fazermos uma análise da nossa vida. Nós estamos nos parecendo com quem? Nós estamos nos parecendo com Maria ou nós estamos nos parecendo com Marta? Será que nós estamos tirando um tempinho para estarmos com Jesus todos os dias? Meditando a sua palavra, se relacionando com ele, indo aos cultos, indo à igreja, orando, intercedendo, louvando ao Senhor? Ou será que nós estamos como Marta? Naquela ansiedade, correndo atrás das coisas para fazer no dia a dia. É conta para pagar, é filho para cuidar, é trabalho para fazer, é casa para limpar. São tantos afazeres, são tantas coisas. Nós precisamos entender que, sim, nós temos os nossos deveres e Jesus não nos fala para que a gente deixe de fazer. Mas nós precisamos entender qual é a nossa prioridade. O que nós não podemos é deixar de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de parar um tempinho, de estar aos pés de Jesus, o adorando. Da mesma forma que Jesus estava aqui na casa de Marta e Maria, Jesus está na sua casa. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus está dentro de nós, Jesus está no nosso coração. E qual é o tempinho que você tem parado aí nessa casa para se relacionar com Ele? Talvez é tanto tumulto dentro da sua mente, talvez é tantas bagunça dentro das suas emoções, né?
Você está matando um gigante por dia, um leão por dia, e aí às vezes você fica ali, Deus entende, Deus sabe. Eu quero que você saiba que quando nós paramos para estar na presença de Deus, o pouquinho tempo que a gente tira ali, aparentemente parece, meu Deus, será que eu estou perdendo tempo? Tem tanta coisa para fazer, eu tenho os meus WhatsApps para responder, né? Eu preciso fazer aquilo, aquilo outro, né? Mas quando a gente tira um tempinho para estar com Jesus, nós estamos afiando o nosso machado e a as coisas começam a acontecer mais facilmente. Às vezes a gente está dando murro em ponta de faca e não há necessidade disso. Quando a gente entra na presença do Pai, Ele fala conosco. Ele nos dá direção, Ele nos dá estratégia, Ele renova nossas forças, Ele tira toda a tristeza, Ele renova o nosso ânimo, Ele é namoro, é filhos, é dinheiro, são as emoções, né? São tantas coisas. Jesus fala assim: uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que você possa meditar nessa questão e entender que a melhor parte de tudo isso, que a melhor coisa a fazer diante de tantas atividades, diante de tantos compromissos, é você parar e entrar na presença de Deus. Eu tenho sido tremendamente abençoada em estar com vocês aqui todos os dias pela manhã, porque eu sou obrigada a tirar um tempinho para meditar na palavra, para orar, e como eu tenho sido edificada, todos os dias eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. Porque antes de eu transmitir para vocês, passa por mim, e como eu tenho sido abençoada por isso. Então você tem uma palavra no seu coração? Você tem carregado uma oração nos seus lábios? Você tem experiências para contar em tempo que você passou com Deus? Porque há 2 anos atrás, porque há 3 anos atrás, tem gente que vive de passado. Jesus está falando hoje. Hoje você tem tirado um tempo para estar com Ele? Você tem se dedicado? Ou você tem se dedicado muito mais às outras coisas? A palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Aonde está o seu coração? Na presença de Deus ou na fadiga do dia a dia? Onde está o seu coração? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou você tem andado ansiosa de um lado para o outro, de um lado para o outro, tentando dar conta de todas as coisas, e você tem visto que você não tem conseguido dar conta de todas as coisas? Eu não estou dizendo, e nem Jesus quer que você pare de fazer tudo isso. Nós somos responsáveis. Sim, nós temos os nossos afazeres, as nossas atividades. E se a gente não fizer, quem que vai fazer? Não é verdade? Mas o que Jesus está nos ensinando é que a melhor parte de tudo isso é estar na presença de Deus. Que a melhor parte de tudo isso é tirar o nosso tempinho diário para estar meditando na palavra. É não deixar de ir ao culto por causa de alguma outra coisa. Estou tão cansada, não vou no culto. Eu tenho que limpar minha casa, não vou no culto. Eu tenho que fazer isso, os meus filhos, é prova, é isso, eu não vou na célula. Então, há tempo para todas as coisas. Não roube o tempo de Deus. Não deixe aquilo que é para você fazer com Deus para fazer as outras coisas. Isso é valores invertidos. Isso não. Se a gente não parar para. Queridos, nunca para nosso serviço. Nunca para. Eu sempre brinco e falo assim que mulher nunca diminui o serviço, só aumenta. Né? Primeiro você começa a trabalhar, aí depois você casa, você se torna esposa, aí você é profissional esposa. Aí depois, e dona de casa. Aí depois você é profissional, esposa, dona de casa e mãe. Sem contar que você tem um ministério para desenvolver nas coisas de Deus. Então você é profissional, você é a mãe, você é a esposa, você é a dona de casa e você é uma pastora, você tem um chamado, você tem um ministério. Daqui a pouco você se torna avó e às vezes você tem uma responsabilidade também ali com o seu netinho. Então nunca para as nossas responsabilidades. E você vai deixar Deus para trás? E você vai deixar Deus de lado? Aquele que te capacita, aquele que te sustenta, aquele que te carrega no colo, aquele que tem o poder para operar milagre, para fazer as coisas dentro do seu coração. Então, que Jesus não seja secundário na sua vida. Que Jesus não fique em segundo plano na sua vida. Tanto na sua vida no geral, quanto no seu dia a dia. Que você possa diariamente ser disciplinado. Da mesma forma que você tira um tempinho para comer.
Se a gente não comer, às vezes a gente está naquela correria, naquele desespero. Mas a hora da comida é sagrada. É assim que a gente pensa. Na verdade, tem que comer. Porque saco vazio não para em pé. Nós precisamos ter esse entendimento espiritual também. Se eu não parar para me alimentar espiritualmente, eu também vou morrer. Eu também vou morrer no meu espírito, porque o meu espírito também precisa de alimento. Ah, mas Deus entende, é tanta correria. Ó, Deus não entende nada. Vamos parar com essa desculpa e vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Deus não está pedindo para que você fique 2 horas, 3 horas, 5 horas na presença dele, não. Mas que você possa, com certeza, o dia inteiro, 24 horas, estar na presença dele, mas separar ali um tempinho para estar aos pés dele, o adorando, meditando na sua palavra, lendo as suas escrituras, coloque um louvor, comece a cantar, comece a exaltar e você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Amém? Então eu quero fazer uma oração com você neste momento. Se você tem sido negligente com Deus, se você não tem dado esse devido valor porque Ele está na sua casa, Ele tem estado com você, se você tem sido nesses últimos tempos como Marta, ansiosa com tantas coisas, para tudo. Para tudo. Reorganize a sua escala de valores e coloque Deus lá em primeiro lugar, porque Ele é a melhor parte do nosso dia, Ele é a melhor parte da nossa vida, Ele tem que ser colocado em primeiro lugar. E se Ele está em primeiro lugar, queridos, a palavra de Deus diz que todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Paizinho querido, eu apresento diante de Ti os Teus filhos, ó Pai. Pai, eu quero que o Espírito Santo esteja despertando cada coração aqui, ó Pai. Aquele coração que tem sido negligente, que tem estado ansioso, afadigado com tantas coisas, correndo de um lado para o outro, Senhor, como Marta, Pai. Deus, que o coração dos teus filhos sejam despertados nessa manhã a ajustar o coração como Maria, em escolher a melhor parte, em estar contigo, em meditar na sua palavra, em te louvar, em te adorar, em orar, estar na sua presença e não deixar de estar aos cultos, ó Pai, para te buscar, para se relacionar contigo. Tira, Senhor, todo desânimo, tira toda frieza espiritual, tira toda falta de vontade de estar na sua presença e de te buscar. Que sejam despertados nessa manhã, Marias. Que eu seja despertada como Maria e entender que a melhor parte do meu dia, que a melhor parte, o melhor tempo da minha vida é estar na sua presença, é estar contigo, é te buscar e te adorar. Que sejam levantados verdadeiras adoradoras, adoradores nesta manhã. Homens e mulheres que te buscam em espírito e em verdade, com um coração sincero, com um coração quebrantado e contrito na sua presença. Eu oro e abençoe. Tire o coração de Marta e coloque um coração de Maria, disposto, sensível, quebrantado, a estar aos seus pés, te buscar, fazendo disso a melhor coisa da sua vida. Em nome de Jesus, amém.